Meia Conversa de hoje, começando pela TV Grande ABC, canal 3 da NET. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. Você que nos acompanha em toda a programação da TV. Meia Conversa de hoje, trazendo um assunto muito importante e, é lógico, uma especialista. Já é nossa parceira aqui na TV Grande ABC, no programa Meia Conversa de hoje. Estamos recebendo a doutora Giovanina Lioy, ela é psicóloga. Nós vamos falar de um tema muito importante, que é depressão infantil. Até então eu não sabia que existia depressão infantil. Um dado da Associação Brasileira de Psiquiatria, de 2 a 8% das crianças entre 5 e 8 anos apresentam depressão. E a gente vai falar sobre esse assunto com a doutora Giovanina. Muitíssimo obrigado, doutora, pela sua presença aqui conosco, mais uma vez, para falar de um assunto muito importante. Eu que agradeço o convite. Obrigado, viu, Nina? Doutora, essa estatística da Associação Brasileira de Psiquiatria é alarmante? Entre 2% e 8% das crianças? É alarmante, sim, né? Porque, de alguma forma, a gente não acredita que uma criança, né, tenha depressão. E ela acaba, né, mostrando que essa depressão, ela não é... Como uma criança tem, né, depressão, ela tem diferente do adulto, né? O adulto, ele expressa melhor os sentimentos, né, e a gente acaba detectando melhor essa questão, né, da depressão. A criança, ela apresenta de outras formas, né? Por isso que, assim, de 5% a 8%, até um pouquinho mais, né? Chega até 10% dentro da Associação aí Brasileira de Psiquiatria. Porque até então eu achava que depressão só dava em adulto. Eu fui conhecer depressão com casos de pessoas que estavam próximas de mim quando eu tinha 20 anos. Até então, quando a gente era mais jovem, a gente não conhecia a depressão. O que é depressão? A depressão, assim, de um modo geral, ela se apresenta de diversas formas, né? O que as pessoas conhecem é uma tristeza profunda? Sim, mas ela pode se manifestar de várias formas, né? Então, que formas são essas? Agressividade, vou falar de criança, né? Porque elas manifestam de formas diferentes entre criança e adulto. Então, agressividade, irritabilidade, falta de sono, falta de apetite, né? Em crianças, por exemplo, tem a questão da enurese, né, que a criança faz xixi na cama constantemente. Então, ela se manifesta de várias formas, mas, assim, dentro de um contexto, né, não é só esses sintomas, né, mas, assim, a família tem que prestar atenção, ter uma atenção maior, como é que está essa criança, né, inserida no contexto. O que está acontecendo dentro dessa família, ou até mesmo dentro da escola, né? Que ela pode ter esses sintomas, mas, no entanto, não tem a depressão. Isso, ela pode ter esses sintomas, mas não ter a depressão, né? E também, assim, não dá para você colocar a criança, ela é depressiva. Tem que ter todo um estudo dentro do ambiente dela, né? Dentro do contexto familiar dela, né? Então, não é isolado, né, esses fatos. Tem que né? se estudar o meio ambiente onde ela convive para meio poder ambiente, confirmar o social, a escola, né? É um contexto global, né? Então, esses sintomas que aparecem, por exemplo, nas crianças, né, não significa que ela pode estar depressiva. Né? Tem que ter um estudo dentro disso e até uma avaliação mais específica. Então, se eu estou notando que o meu filho, né, tá meio triste ou irritado, mudou de comportamento, né, o que acontece? Você tem que procurar um especialista, seja o pediatra dele, um psicólogo, né? Normalmente o pediatra, quando nota essas coisas, ele encaminha para o psicólogo. Qual é o método que os pais têm que ter para observar isso aí? O pai consegue perceber? Porque muitas vezes
dentro de uma casa, o pai e a mãe ali tem brigas constantes e tudo mais, e a mãe ou o pai não assume que está algo de errado, então acho que está bem. E também, consequentemente, acho que o filho também está bem. O pai consegue detectar isso, os pais não? Olha, nessa correria, né, do dia a dia dos pais, né, de trabalho, de compromissos, né, pode ser que ele não visualize isso, não perceba isso, né? Como é que os pais começam a perceber? Quando a escola tem uma queixa dessa criança, ou apresentou algum comportamento diferente, né, que não apresentava antes. Então, esses pais são chamados, né, na escola, né, para conversar, para saber o que está acontecendo, se tem alguma questão, né, que mudou ali no contexto, né, familiar. Então, é aí que os pais ficam, não é sabendo, mas eles ficam, começam a prestar mais atenção na criança dentro de casa, né? E dentro das relações também sociais, aí, né? Amigos, né? E eles começam a prestar atenção, né? E aí é onde levam. Tem muitos pais que têm uma resistência muito grande. Não aceitar que não o aceitar filho tem esse porque, problema. né? Mas nessa idade ele tem depressão? Não é nesta idade. Às vezes é momentâneo, né? Não é a situação do contexto ali que ele está inserido, né? Aproveitando isso, né, Vitor, tem a questão também, tem pais, né, ou até mesmo dentro da família, que tem já depressão, né? Mas seria hereditário? Não. Tem a parte hereditária, sim, tá? Mas, assim, o que a gente tem visto é mais essa questão do dia a dia, né? Hoje os jovens, né, as crianças têm uma agenda superlotada de compromissos, né? Os pais também têm, e aí não tem diálogo à noite em casa quando chegam, né? Então cada um fica no seu celular, nas redes sociais, né? E não se conversa. E a questão o quanto essa criança ela vai se fechando nesse mundo, né? Até de internet, né? Ver as coisas legais na internet, e o quanto é chato ficar em casa, porque assim, eu não converso com meu pai, não converso com a minha mãe, né? E fica naquele mundinho, né? Se fecha. Você acaba se fechando. Fica sem relacionamento com outras pessoas. Exatamente. Que seria muito importante. Mas, por exemplo, essa estatística aqui da Associação Brasileira de Psiquiatria, de 5 a 8 anos. Mas o que levaria uma criança de 5 anos a uma depressão? Então, não é muito novo para ter... Os pais acabam questionando muito isso, né? Mas não é muito novo? Será que é isso mesmo? É até difícil, é inaceitável falar, olha, meu filho tem 5 anos só, minha filha tem 5 anos, ter depressão. Parece que é inaceitável isso. Né? Assim, ó, a partir dos 5 anos, as crianças começam a expressar sentimentos, né? Mas da maneira dela, né? Não é como o adulto que se expressa, olha, eu estou assim, estou me sentindo assim. Então... O adulto já se abre mais, é isso? Né? Se abre mais. A criança não, ela não sabe o que está acontecendo com ela, com os sentimentos dela, com as emoções dela, com as próprias limitações também, né? E aí ela começa a ter o quê? O que a gente nota muito em criança é a agressividade, é uma irritabilidade, que é diferente, né? A criança está muito irritada todo dia, mas e aí, né? O que acontece, né? E os pais começam, né? E a própria criança não percebe. Né? Até os pais falam, ela está numa fase, ou então é a escola nova, ou, né? São várias situações. Uma insatisfação pessoal, é isso? Exatamente. Né? É uma insatisfação pessoal. Mas uma criança tem insatisfação pessoal? Ela sabe que tem? Não, ela não porque sabe. O pai, às vezes a pessoa fala assim, já ouvi muito, nossa, tem tudo em casa, Sim. Tem a melhor escola, estuda na melhor escola, tem celular, tem isso, tem videogame e tal. E por que essa depressão, né? Se tem tudo, está satisfeito. Mas até esse tudo traz algumas questões, né? Então, até a frustração, né, que essa criança tem, não de ter tudo, mas assim, de ter tudo muito mastigado, né? E quando sai, aí, por exemplo,
nesta idade de 5 a gente fala 5 a 14 anos, né? Eles começam a ver o social, né? Como que é a vida daquela criança, e até tem a questão do bullying, né? Do bullying. Tem o bullying também, né? Que a criança, mas por que eu sou, por exemplo, né? Eu uso óculos, ou então por que eu tenho que, eu sou mais gordinho ou mais gordinha. Então, assim, os amigos começam também a questionar, é onde ele se relaciona, né? Ele acaba se relacionando aonde? Na escola, né? E a escola traz algumas questões, né? Familiares, né? De outras crianças, né? Que acabam fazendo com que a criança se depare com aquilo. Mas isso eu não conheço, como é que é, né? Como é que funciona isso? E ela não consegue, né, verbalizar isso em casa. Às vezes até verbaliza, né? Mas começa a criar algumas situações dentro dela, interna, né? Acaba se fechando para o bullying seria um grande influenciador de uma depressão hoje? É uma das características, né? Eu vejo muito jovem que vem até o consultório e assim, muito fechado, muito reservado, muito em casa, fechado, porque tem sofrido bullying dentro da escola. Então, porque isso, porque aquilo. E aí vai se fechando, como eu disse, né? Vai se fechando naquele mundinho dele. Fechar no mundinho dele significa o quê? Se proteger daquilo que não está me fazendo bem. Né? Porque até, não sei se existe casos de indivíduos que não sofrem bullying, mas acha que tem um defeito. Então, próprio, né? Próprio. Existe essa mesmo, possibilidade? Né? Existe, né? Se achar, os jovens, né? Vou falar os adolescentes aí, acabam criando muito isso, né? Porque eles têm muitos ser perfeito, ser aquela criança perfeita. Tem que ser perfeito. Meu cabelo não é bom, eu tenho que usar óculos, né? Tem uma série de coisas, né? A perfeição aí, né? Essa busca pela perfeição que não existe, né, Vitor? Existe a perfeição particular de cada um, né? Eu gosto de mim, e aí está incluído também a questão da autoestima, né? Que é muito importante. Então, eles buscam essa perfeição o tempo inteiro. Né? E isso também, é legal essa questão, essa busca traz uma tristeza, porque assim, não é uma busca só externa, é uma busca interna, né, também. Né? E não se encontrou ainda, não está satisfeito com si. Consigo próprio, né? Então ele vai buscando isso. E nessa busca ele vai se frustrando. E hoje, né, o que eu vejo, tanto criança como adolescente, essa intolerância à frustração. A frustração é fundamental, então, um caso depressivo. É muito importante. E nós, enquanto pais, a gente acaba super protegendo muito, né? Então, não, vou fazer aqui, vou fazer ali, né? Vou dar o mastigadinho para ele. Puder dar para ele não sofrer. E a gente acaba, né, enquanto pais, acaba falhando nisso, né? Porque lá na frente, né, a conta vem, né? O pai teria que ser um pouco mais, não liberal, eu diria liberal, não sei se é liberal entre aspas, mas assim, um pouco mais, soltar mais a criança para que ela se resolva os seus próprios problemas, não dar tudo mastigadinho, até porque também isso acaba fazendo com que as crianças se encontrem no seu si. Eu diria assim, que os pais, é uma sugestão, né? Dar oportunidades para que eles ouçam esse não, né? Não é o não, não, você não vai fazer isso, né? E não dar liberdade também. Essa liberdade é uma liberdade assim, vai lá e veja como é que é isto. É onde ele vai ver essa questão, né? Olha, então, eu fui até lá, aconteceu isso e aconteceu uma coisa que eu não previa, eu não queria, né? Porque eles recebem muito o sim, né? Sim, sim, sim. E o não acaba frustrando. O não, né? Eles não têm muito isso no vocabulário deles, né? Eles acabam, mas como assim? Eles questionam, como assim não, né? Muito bem. Estamos recebendo aqui a doutora Giovanina Lioy, ela que é psicóloga, e nós estamos falando sobre assuntos sobre depressão infantil. Muito importante, daqui a pouquinho a gente volta com mais informação. Eu quero ainda fazer várias perguntas para a doutora Giovanina. Nosso tempo é muito curto, mas o nosso intervalo é mais curto ainda. Não saia daí, a gente volta já.
Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais! Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. K1900, seu novo estilo de vida. Inovação, troca de experiências são fundamentais para o crescimento dos negócios. Conheça agora o K1900, espaço coworking no ABC. Sem fidelização, usa o que precisa e paga apenas pelo que usou. Salas e toda a infraestrutura, bicicletário e um exclusivo boteco working. Avenida Presidente Kennedy 1900, bairro Olímpico, São Caetano do Sul. Ligue 4210-2114. K1900, ideal para organizar e desenvolver seus negócios. Estamos de volta com Meia Conversa de hoje, recebendo aqui a doutora Giovanina Liois falando sobre depressão infantil. Doutora, nós conversamos agora o que leva uma criança aí entre 5 e 14 anos, né? A depressão, ouvimos aí a senhora falando de vários detalhes. Agora, nós estávamos comentando aqui sobre a insatisfação própria, isso gera a depressão. Agora, essa insatisfação própria tem influência hoje com as redes sociais? Porque eu sempre falo uma coisa, nós da nossa geração não tínhamos isso. Até então não tinha nem o bullying, a gente nem sabia. O bullying a gente só achava que era colocar café, né? Parece que depois que inventaram esse negócio de bullying, parece que as coisas aumentaram. Então, as redes sociais hoje têm influência em cima de uma criança para adquirir uma depressão? As redes sociais ela tem grande influência, sim, porque o que a gente vê nas redes sociais? Nas redes sociais só tem rico e gente boa de vida, e feliz, né? E feliz. Né? Então eles tomam a pílula da felicidade. É verdade. Né? E quem não está bem, por exemplo, a criança, o jovem que vê aquilo constantemente, né? Agora nas férias, né? O que a gente vê? O fulano foi viajar, ciclano foi não sei aonde, só passeios, né? Só felicidade. Então, aquela criança ou jovem que não está bem, o que acontece? Ele fala, nossa, só eu que estou aqui em casa, não saio, meu pai está trabalhando, minha mãe está trabalhando. E aí, né? E aí, não é só isso, né? Tem um contexto, né, todo para acontecer.
as redes sociais influenciam muito nisso, porque só eu que sou triste, só eu que não tenho essa vida, né? E aí começa a formar alguns conceitos próprios, né? Que não estão de acordo com o que a sociedade, né, apresenta dentro das redes sociais, né? Então, Facebook, Instagram, WhatsApp aí, né, também, né? E de alguma forma, né, o quanto isso traz para eles, assim, um incômodo, né? E se a gente não... Quando eu falo a gente, né, os pais, né, não conversar, né, não só sobre esse assunto, sobre coisas, né, do dia a dia da gente, eles vão ficando, né, de novo, essa questão do estar fechado num mundo que não é deles mais, é do outro, né? Eu vivo a vida do outro, né? Então, as redes sociais... Aí que está naquela parte que você não se encontra. Isso, exatamente. A sua insatisfação. Acaba perdendo a própria identidade, a sua própria identidade, né? E você vive a vida do outro, não é que você vive, você fantasia, né? Porque isso é uma fantasia que não é real. Não é real. Não é real, né? Porque nunca ninguém colocou nas redes sociais que estava mal, né? Sempre está tudo bem e está tudo viajando. Porque eu digo isso porque na nossa época nós não tínhamos a internet, não tínhamos rede social. Sim. E parece que também não existia depressão. Eu não conheço nenhum amigo meu, ou se tinha então a gente não sabia detectar, que teve depressão, né? A gente brincava na rua, brincava de bicicleta e eu não sei, eu acho que talvez se a gente tivesse tido internet naquela época, as redes sociais, talvez a gente caminharia também para uma depressão, né? Porque uma criança não tem, parece que, o discernimento de saber que aquilo é irreal, que aquilo não pertence a ele, né? Falando em épocas, né, gerações diferentes, não que não existia depressão, não existia o bullying, existia tudo isso, Vitor. Só que de uma maneira muito escondida, né? Não é escondida de esconder. As pessoas não sabiam muito, né? Então, quando, por exemplo, um adulto apresentava a depressão, ele era um problemático. Então, ele era afastado da sociedade, né? Então, assim, quase isolado. Você não via, isolado. Como se ele tivesse uma doença mesmo contagiosa, né? E o bullying já tinha, porque eu lembro, né? Então, assim, você usa óculos, né? Exatamente, eu também também sempre usei óculos, todo mundo... Exato. Existia já bullying, mas você não se chocava com aquilo. Não Isso, sei, né? Eu não sei se tinha... naquela época a gente era bem resolvido ou a gente era muito, né? De boa, levava. Aquilo não influenciava tanto na vida, né, particular daquela criança, né? Então, sempre existiu, só que de uma forma muito... não é escondida, mas reservada, reservada, né? Reservada. Que não influenciava tanto na vida da criança, do jovem, né? Então, assim, tá ali. Agora, uma pessoa, por exemplo, uma criança quieta, ela é depressiva? Porque existem crianças quietas, que não saem, que não gostam de viver, vai junto com outras crianças. Isso é depressão também, não? Não. Assim, nem toda criança quieta, ela é depressiva. Pode ser uma característica dela, ela pode ser reservada, ela pode ser quieta, ela gosta de ficar ali no mundo dela, né? Não quer dizer que isso não seja um problema, né? Mas, de alguma forma, não significa que ela é depressiva, né? Mas o que é importante? Os pais estarem sempre atentos, não a essa quietude, né? Mas, assim, no contexto geral, como ela se mostra para o mundo, para a escola, para os pais, para os amigos, né? Tem outras questões daí que envolvem, né? Não é só a quietude daquela criança. Perfeito. Estamos recebendo aqui a doutora Giovanina Lioi, nosso tempo está curtíssimo, que peninha. Só para, mais uma pergunta só, doutora. Por exemplo, uma criança de 5 a 14 anos que não trata uma depressão, ela pode ser um adulto depressivo, não? Com certeza. E quando é tratado, é detectado e tudo mais, é feita uma terapia, sana isso? Ou volta depois de um bom tempo? Eu costumo dizer o seguinte, né? A depressão, ela não tem uma cura, né? Me curei da depressão. Mas se você trabalhar isso com o seu médico, né? Seja psiquiatra,
né, ou geriatra, né, que a gente também tem idosos aí com depressão, uma grande maioria, você consegue ter um controle da doença, né, porque ela foi, né, colocada como uma doença mesmo, a depressão. E com psicólogo, né, que é importante, porque a depressão ela tem uma questão psicológica, mas ela tem uma questão química também, né? Então, por isso, o uso de medicações. De medicação aí, ajuda também. Né? Mas, assim, quando você tem esse trabalho com médico, com psiquiatra, né, medicação, ela fica estabilizada, mas você sempre tem que tratar. Tem que sempre ficar em cima. Sim. Muito bem, meia conversa de hoje recebeu aqui a doutora Giovanina Lioy, que nós falamos sobre depressão infantil, muito importante. A gente tinha um monte ainda de assuntos ainda para tratar aqui, mas você pode seguir a doutora no Instagram, que é Educacentro. Isso. Pode fazer umas perguntas lá, doutora? Pode. Pode, olha lá. Pode. Muito bem. Está o contato também da doutora aí, 99291-0376. Você também é o WhatsApp? Isso, é o WhatsApp. Pode também fazer as perguntas aí, a doutora vai estar disponível. Doutora Giovanina, muitíssimo obrigado pela sua presença. A doutora que já é parceira do nosso programa. Eu que agradeço, Vitor, a oportunidade de sempre. Vamos ficar de olho nas nossas crianças, hein? Qualquer instabilidade no comportamento, acho melhor procurar um profissional. Muitíssimo obrigado mais uma vez. O Meia Conversa fica aqui e agradecendo a sua audiência desde já e também, é lógico, você que nos acompanha pelas redes sociais e toda a programação da TV Grande ABC Canal 3. Um forte abraço, a gente se vê no próximo programa. Até lá.